Olá, boa noite. Eu fui abordado por uma pergunta ontem que me fez pensar. Diogo, por que que eu me inscreveria num canal que fala sobre afetos e disciplinas espirituais? Afinal de contas, o que eu ganharia com isso? Essa é daquelas perguntas que nos fazem pensar, né, as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos. E talvez hoje eu não consiga ainda te dar uma resposta absoluta, porque pode ser que ela mude com o tempo, né? E a ideia é que a gente vá aprendendo cada vez mais. E eu me coloco nesse canal não como alguém que já tem todas as respostas prontas, mas como alguém que está no caminho, como um peregrino, em busca de respostas para suas próprias inquietações. Isso já começou, não começou de hoje, começou desde 2021, quando a minha esposa, quando a minha família passou por os maiores desafios da nossa vida. E pela graça de Deus temos vencido. Então, em busca dessas respostas, né, nós estamos. E como eu já disse, pode ser que ela mude daqui a alguns dias, mas eu acredito que os nossos afetos ele interfere de forma direta a maneira como nós nos relacionamos com todas as coisas, pessoas, tudo aquilo que está à nossa volta. É, Principalmente afeta a nossa relação com Deus e nossa relação conosco mesmo. Falar sobre os afetos é falar sobre algo que está para além da nossa compreensão. Se nós procuramos a psicologia como ciência, encontramos ali nossas emoções, nossos sentimentos, nosso cérebro, nossa razão, nosso sistema cognitivo. E a psicologia estuda isso de maneira muito especial, pedagógica e didática, com profundidade. E isso não nega o fato da existência de Deus. Mas fato é que existe inclinações dos nossos corações que estão para além daquilo que a gente imagina. E se você. Eu tenho certeza que você ama seu filho, ama sua esposa, ama até seu trabalho. Mas e se eu te dissesse que amá-lo não é o problema, mas amá-los de forma errada talvez pode estar destruindo todas essas coisas? Você pode estar amando os seus filhos de forma errada. Você pode estar amando a sua profissão de forma errada. Você pode estar amando o dinheiro de forma errada. O problema não é ter o dinheiro. O problema não há nenhum problema em amar essas coisas. O problema é se amamos isso de forma errada. E quando nós amamos essas coisas de forma errada, a gente se perde. A gente percebe que a vida. E quando que a gente, na verdade, quando que a gente percebe que nós estamos amando essas coisas de forma errada? É justamente quando a gente as perde. Quando a gente perde o trabalho, né, que tanto a gente imaginou, que tanto a gente colocou a nossa expectativa, e ali no final das contas as coisas não saem como nós imaginamos, e quando a gente perde, a gente se dá conta que não vale mais a pena viver. A vida acabou. E aí, aquilo a gente entende que a gente está amando aquilo de forma errada. Porque a vida não se perde, a vida não acaba quando você ganha as contas ou quando você quebra financeiramente, como eu já quebrei. A vida continua e ela precisa continuar. E o problema é quando a gente ama
uma profissão e a gente perde, quando a gente a perde, né, o, aquilo pelo qual a gente tanto nos dedicou, a intenção que temos é que amamos essa coisa a ponto dela nos salvar, a ponto dela nos redimir. E aí a gente vai se perdendo. Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, que está aqui no meu Kindle, ele vai falar justamente sobre que deuses que construímos, eles não são necessariamente deuses de estátua, de pedra. Muitas das vezes são os nossos afetos que estão desordenados. E ninguém avisa a gente sobre essas coisas. E muitas das vezes aquilo que você mais ama pode ser aquilo que vai te destruir. E este canal é justamente para pensar essas coisas. É para você que sente que tem alguma coisa fora do lugar. Nas emoções, no relacionamento, na sua fé, nas suas escolhas, nas suas decisões, na maneira como você se relaciona com as coisas, as pessoas à sua volta, como você se relaciona consigo mesmo, como você se relaciona com Deus. Esse canal é para você. Então, e não importa se você é crente há 10 anos, se você não é cristão, se você é católico, nós vamos falar aqui justamente sobre esses assuntos. Por quê? Porque aqui a gente desce do palco, a gente silencia o barulho, né, das redes que está à nossa volta e a gente aprende aqui a viver de dentro para fora. Aprender a viver de dentro para fora. Esse é o nosso grande desafio. Então talvez eu não tenha todas as respostas para você, mas com certeza eu vou te ajudar a pensar e talvez fazer as perguntas de modo correto. A gente vive cercado, gente. Então, se você já gostou disso daqui, já se inscreve no meu canal, siga aqui. E em algum lugar aqui embaixo tem um link do nosso curso Raízes do Coração, reordenando os afetos e destronando os ídolos do coração. A gente está cercado, né, de pessoas frustradas, nós mesmos frustrados, quebrados. A gente está vendo casamentos em crises. Ontem mesmo eu vi que ficou um tema de momento, as pessoas criticando de forma muito pejorativa a filha de Roberto Justo só porque ela tinha os olhos azuis, enfim, loira, rica, filha de gente rica, bem-sucedida, e como aquilo dali despertou a ira das pessoas, o ódio das pessoas, a raiva das pessoas, justamente por aquilo. Esses ódios latentes, principalmente no mar desordenado das redes sociais, ele está revelando alguma coisa. As pessoas estão com os afetos desordenados. As pessoas estão com seus sentimentos bagunçados. E não são só os seus sentimentos e as suas emoções, são seus afetos. Nós estamos amando aquilo que não deveríamos amar. E esperando salvação de quem não esperia, nem de quem não deveríamos esperar. E isso está nos deixando paranoicos, isso está nos deixando doentes, isso está nos deixando enfermos. Casamentos em crise, filhos com ansiedade, nós estamos ansiosos, profissionais esgotados, gente cansada, frustrada, pessoas religiosas vazias, mas de todo jeito a gente continua tentando. Trabalha, 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 trabalha e trabalha, ora, 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 ora. Às vezes fazemos mais e mais e mais e mais. A gente virou essa
sociedade, né, da produtividade, como diz no livro Na Sociedade do Cansaço, a gente é medido por isso, a gente decidiu trabalhar dessa maneira, ser medido dessa maneira pela sociedade da produtividade. E mesmo assim as coisas não mudam. A grande pergunta é: por que a minha vida não está funcionando? Como se a nossa vida fosse um relógio, uma máquina, para funcionar, né, com as engrenagens perfeitas. Mas aqui a gente vai tentar, né, trilhar aqui alguns caminhos para te ajudar a responder. Tim Keller vai dizer assim: porque a raiz não está no comportamento, está naquilo que adoramos. Nós, seres humanos, somos seres que adoramos. Nós adoramos alguma coisa. Ninguém não adora alguma coisa. A todo momento nós estamos adorando alguma coisa. E nesse lugar, nessa adoração, entra todos os objetos que você possa imaginar. Nós podemos adorar as coisas certas ou nós podemos adorar as coisas erradas. Podemos adorar filhos, podemos adorar o trabalho, podemos adorar a beleza, podemos adorar o sucesso, podemos adorar até a fé, né? Quando a religião é colocada justamente no lugar de Deus. E aí ela acaba se tornando um Deus falso. Nós precisamos entender, né, o quanto é difícil admitir essas coisas. É muito difícil. Como assim, pelo amor pelo meu filho, pode ser uma idolatria? Existem amores de pais pelos seus filhos que sufocam os seus filhos, que não deixam os seus filhos serem o que são. E permitem, e isso acaba colocando um peso sobre os filhos e acabam que os filhos se sentem sufocados, porque os pais esperam que a sua salvação venha dos seus filhos. Isso também, e aí, quando essas coisas acontecem, os nossos filhos estão se tornando uma idolatria. É difícil falar sobre isso, mas é quando isso se torna, essa idolatria começa a se tornar um absoluto. Quando você diz assim: e se eu perder isso? Eu não consigo mais viver, a minha vida acabou, eu não tenho mais vida. E só um pai que perdeu um filho sabe a dor que é perder um filho. Eu não consigo imaginar isso. E a todos os pais que perderam seus filhos, a minha compaixão e o meu sinto muito nesse processo, porque só vocês sabem a dor de perder um filho. Eu, como pastor, pastoreio pessoas que tiveram a perca dos seus filhos e o quanto que isso foi difícil e doloroso nesse processo. E talvez nem eles imaginavam que era possível continuar vivendo. E a vida seguiu e eles heroicamente conseguiram reconstruir a sua vida. Então, outras coisas também podem tornar os nossos ídolos, ídolos do nosso coração. Nós temos vários autores que falam sobre isso, como o próprio Tim Keller, Jonathan Edwards, Richard Foster, Dallas Willard, James Smith. São normalmente autores que você vai ouvir eu citando aqui neste canal, que vai nos fazer pensar. Todos eles têm algo em comum e opinam sobre a mesma coisa. Nós precisamos aprender a realinhar os nossos afetos. Aquilo que você ama está moldando quem você é. E, consequentemente, quem você se tornará. O meu convite nesse canal é para que você aprenda a amar bem. Não é amar menos, é amar bem. É amar cada coisa no seu devido lugar, com a intensidade e a intencionalidade correta. Amar bem.
Amar bem o seu filho, amar bem o seu esposo, amar bem o seu trabalho, amar bem o dinheiro, usá-lo do modo correto, o que eu quero dizer, a ponto dele não se tornar um ídolo. Tanto pode ser um ídolo da prateleira de cima, quanto da prateleira inferior. Inclusive, se você quiser aprender sobre os deuses, né, as prateleiras dos deuses, os que ficam nas prateleiras superiores e os que ficam nas prateleiras inferiores, já deixa aqui seu comentário, que eu trago um vídeo só sobre isso, para me entender que você quer compreender isso, quais são esses tipos de deuses que ficam ali na superfície de baixo, e que muitas das vezes nós não sabemos, né, que as nossas atitudes estão sendo impulsionadas por eles e nós não sabemos, né? Então, se você quiser saber, já escreve aí, ídolos do coração, que eu vou entender que você quer, tá? Então, nesse canal aqui, nós não é um convite para você aprender a amar bem, não amar menos, mas amar com ordem todas as coisas. Um convite para você disciplinar os seus afetos. Um convite para que você ame Deus acima de tudo. Ok? E quando você aprende a amar a Deus acima de tudo, você consegue amar seu cônjuge, você consegue amar seu filho, você consegue amar seu trabalho, você consegue viver a vida de forma correta. Não é tão simples. E nem vai ser fácil. Porque você vai lutar contra a sua vaidade, você vai lutar contra o seu medo de perder, aqui entra o controle. Você vai entrar contra o ativismo, né? O ativismo espiritual aqui, religioso. Você vai entrar contra o orgulho, né? De ser, muitas das vezes, o provedor, né? A esposa ideal, porque a gente, isso aqui tem a ver com os nossos afetos, né? Ser o esposo ideal, ser a esposa ideal. E muitas das vezes se cobrar mais do que você deve se cobrar. Isso acaba não permitindo, reconhecendo a sua humanidade. Que você pode errar, você pode falhar. Você pode falhar como marido, você pode falhar como esposa, né? E aí a gente vai entendendo que nós precisamos usar ferramentas e instrumentos que estão à nossa disposição para que nós consigamos colocar os nossos afetos no lugar, no ponto certo, para que a palavra e o Espírito Santo de Deus opere e consiga ferir o nosso afeto a ponto de submetê-lo ao senhorio de Jesus Cristo. E aí as disciplinas espirituais elas entram para nos ajudar. E se você também quer aprender sobre as disciplinas espirituais que vai te ajudar nessa jornada da conversão dos seus afetos, escreve aqui também disciplinas espirituais para que eu possa entender que você quer um conteúdo sobre isso. Então as disciplinas ela não vai se tornar uma prisão, vai se tornar um hábito, né? Como diz o John Smith, se eu não estou enganado. James Smith, ok? Não é tão simples. Por quê? Você vai ter que olhar para dentro e reconhecer, e nós não queremos reconhecer. Você vai ter que reconhecer que muitas das vezes você fez da aprovação dos seus filhos o seu salvador. Você vai ter que reconhecer que fez da estabilidade profissional o seu refúgio. Você vai ter que entender que fez da sua reputação o seu Deus. E quando você começa a reconhecer essas coisas, aqui eu poderia falar N coisas, começa a cura. Aí que o Espírito Santo de Deus cura, quando você reconhece. E nesse processo você começa a lutar com Deus. Você vai se decepcionar com as suas orações que não são e talvez não serão respondidas de imediato.
mesmo assim, você vai ter que escolher continuar. E muitas das vezes continuar com o coração ali dividido. E deixar ele moldar os seus desejos mais profundos e inacessíveis. Porque um coração é um lugar que só Deus pode pisar. E aí você vai percebendo que quando os seus afetos realinharem, tudo vai se encaixar na sua vida. Você vai aprender a lidar com cada coisa de modo correto, da maneira que necessita, sem mais e nem menos. Você vai aprender a amar aquilo que deve amar na intensidade correta, na ordem certa. E o seu amor vai acabar deixando de ser destrutivo e passar a ser um amor redentor. Um amor redentor para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu emprego, para a sua profissão, para o uso do seu dinheiro e todas as outras coisas. Sua esposa vai sentir a diferença, seu esposo vai sentir a diferença, seus filhos vão perceber. Por quê? Porque o seu coração está realinhado, os seus afetos estão afetados, feridos por Deus e submetido ao senhorio de Jesus Cristo. Logo você vai estar menos ansioso, ansiosa. Porque agora, nesse processo de ferimento, de busca, de cura, né? O trono que existe aí no seu coração está ocupado por aquela única pessoa que pode governar bem os seus afetos. E não é você. Então, você se tornará uma pessoa diferente, sendo você mesmo. Sendo você. Porque agora você ama com sabedoria e a vida começa a florescer. E aqui, tome muito cuidado no sentido de não atribuirmos isso a uma teologia da prosperidade. É isso que esse canal vai tentar fazer com você. Vai te ajudar a perceber que o que está no trono do seu coração. E vai te ajudar, né, com as práticas espirituais corretas, a colocar Deus de volta no lugar, nesse lugar aí, no trono, aonde ele nunca deveria ter saído. Não para viver, não para se tornar um religioso, porque não é essa a minha missão, mas para que finalmente nós venhamos viver bem. E se você gostou, fica aqui nesse canal, se inscreva e compartilhe o link desse vídeo com algum amigo que precisa ouvir isso. Valeu!